Olha eu aqui de novo para deixar uma reflexão da palavra de Deus para nós. Isaías 59, versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas o que eu quero frisar aqui é que é sobre a mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor, a gloriosa mão do Senhor, a eterna mão do Senhor, não está encolhida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A mão do Senhor está estendida para nos abençoar, para curar, para transformar, para libertar. A mão do Senhor não está encolhida, mas ela está estendida sobre você e sua casa nesta hora, para proteger, para salvar, para guardar a sua vida e a sua família. A boa mão do Senhor é sobre nós, para nos abençoar e nos fazer prosperar em sua obra. Faraó conhece o peso da mão de Deus, porque quando Deus ordena a Moisés, dizendo: diga a Faraó para mandar o meu povo, para liberar o meu povo, para festejar, celebrar a mim no deserto. Faraó deu risadas e diz: não conheço o seu Deus e não vou liberar o povo. Deus então disse a Moisés num retorno: diga a Faraó que o meu nome é Eu Sou o que Sou, e vou encontrar com ele no meio do caminho. Então Faraó conhece o peso da mão de Deus. O diabo conhece o peso da mão de Deus. Nabucodonosor conhece o peso da mão de Deus. Quando ela é a seu favor, é glorioso, é maravilhoso e é vitória na certa. Mas quando ela é contra, pode estar certo que ela vai esmagar o inimigo, porque ela é pesada. Então, a boa mão do Senhor trabalha para o nosso bem. A boa mão do Senhor trabalha a nosso favor. No capítulo 5, no capítulo 8, no versículo 22 de Esdras, a Bíblia diz assim: a boa mão do Senhor Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então a mão do Senhor é sobre todos que o buscam para o bem deles, mas aos inimigos eles sentirão o peso e a fúria das mãos de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esdras 7:28, o sacerdote Esdras exaltou o trabalhar de Deus em seu favor, dizendo: assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei Israel, alguns chefes para subirem comigo. Então Esdras exalta a boa mão de Deus o conduzindo, a boa mão de Deus o direcionando. Esdras exalta a poderosa mão de Deus o conduzindo na presença dos seus inimigos. Então, a mão de Deus é poderosa, a mão de Deus é gloriosa. Não queira ser pressionado pela mão de Deus, esmagado pela mão de Deus. Neemias capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: a mão do Senhor estava com Neemias. E um trabalho que gastaria anos, mais de ano, para restaurar as muralhas de Jerusalém, os portões, gastaria mais de um ano. Mas
ele restaurou em 52 dias. Qual o segredo desse milagre, dessa obra tão especial em 52 dias? Neemias capítulo 2, versículo 8 responde: a boa mão de Deus foi com Neemias. O Senhor estendeu a sua mão, ordenou a sua bênção e prosperou a restauração. E o que gastaria mais de ano foi feito em 52 dias. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia fala de Jabes. Chamou ao Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e me amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ou seja, Deus prospera, Deus abençoa Jabes. E qual o segredo desse enriquecimento, dessa prosperidade, dessa bênção? A poderosa mão de Deus foi estendida sobre Jabes. E para encerrar essa reflexão, a boa mão do Senhor é sobre nós. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. 2 Reis capítulo 3, versículo 15, enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Oh, louvado seja Deus! Que a mão do Senhor venha sobre ti, que a mão do Senhor venha sobre mim, que a poderosa mão de Deus abra nossos caminhos, que a poderosa mão de Deus toque nas pessoas e elas sejam curadas, sejam batizadas com o Espírito Santo, sejam transformadas pelo poder de Deus. Lucas 1,66, a Bíblia diz: a mão do Senhor estava com o menino João Batista. Vai prevalecer aquele que a mão de Deus estiver sobre ele. E a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre João Batista. Atos capítulo 11, versículo 21. A Bíblia diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com os pregadores, estava com o apóstolo Paulo, estava com os discípulos. A mão do Senhor os conduzindo. Que a mão do Senhor seja estendida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu filho, para guardar e o proteger. 1 Pedro 5,6, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Então, que você possa se render à mão de Deus, se humilhar debaixo das mãos de Deus, porque Deus ainda tem honra e bênção para a sua vida. A boa mão do Senhor é poderosa e é sobre as nossas vidas para nos abençoar. A boa mão do Senhor Deus trabalha em nosso favor. A boa mão de Deus trabalha em nosso favor e é o próprio poder de Deus em ação no mundo para o benefício do seu povo. Que a mão de Deus continue estendida, ou seja estendida, sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. O poder da mão do Senhor é a certeza da nossa vitória. Deus te abençoe, clame pela mão de Deus. Há um certo ministro, a rainha da Inglaterra, disse que tinha mais medo de um crente de joelho dobrado do que os canhões da Rússia voltado para a Inglaterra, porque ela diz que o crente de joelho dobrado, ele move o braço que governa o mundo, ele move o poder da oração de um crente, move as mãos de Deus que governam o céu, a terra e debaixo da terra. Quantas pessoas a mão de Jesus curou? Quantas pessoas a mão de Jesus libertou?
Quantos cegos enxergaram pelas mãos, pelo toque das mãos de Jesus? Quantas pessoas foram transformadas pelos toques das mãos de Jesus? O Mar Vermelho se abriu pela mão poderosa do Senhor. O Jordão se abriu pela mão poderosa do Senhor. Bendito seja a mão do nosso eterno Deus. Deus te abençoe. Um abraço.